Boa. Pronto. Não sei. Deixa eu ver se subiu no Insta. Vê se subiu lá pra gente começar. Subiu. Alguém consegue conferir se tá com áudio aí pra mim, por favor? Gente, mandei no chat, por favor. Boa, deu certo? Acredito que sim. O Lucas falou que tá. Então tá bom. Top, top. Vou colocar aqui do ladinho. Boa, organizei. Mas vamos lá, galera. Boa noite a todos. Eu sou a Renata aqui da Bajico Cloud. A gente está aí em mais um evento, da nossa Bajico Space, com um convidado muito especial, Mas antes de falar um pouquinho sobre o nosso convidado, eu queria começar falando um pouco da Bajico Cloud. Quem já conhece sabe, a gente é uma empresa de desenvolvimento de software, desde a parte inicial até o produto final entregue na mão do cliente, E a gente já está há 1 ano e meio aqui no mercado, então é uma coisa bem bacana. Para vocês conhecerem um pouquinho mais, a gente tem essa equipe hoje, São essas carinhas, a gente tem muito orgulho de cada um deles. E o mais bacana é que a gente tem mais orgulho é que uma empresa com 1 ano e meio aí, de vida, a gente já conseguiu ter valores que a gente não abre mão e que fortalece o nosso time, que é o valor de não fazer mal algum, transparência, com tudo e com todos, caráter, a gente sempre fala que é maior do que conhecimento e habilidade juntos, e são valores que a gente não tem apenas escrito, mas que fazem parte aqui da nossa rotina, no nosso dia a dia, e quem trabalha conosco e quem é nosso cliente, parceiro também sabe que isso é algo que está enraizado aqui, que a gente não abre mão e que a gente tem muito orgulho de realmente ter. A gente fala muito da filosofia Ubuntu, porque é a palavra que a gente encontrou para definir o nosso time. A galera é aquela coisa, um por todos, todos por um, tá todo mundo junto, isso é bem bacana. E uma coisa que a gente também tem muito orgulho é que a Badica ela nasceu 100% remoto, E o mais interessante de tudo é que a gente consegue, gerar oportunidades para a galera que é de outros estados, ou os que são de São Paulo, alguns são do interior. Então a gente sempre dá a oportunidade aí maior para as pessoas que são de outros estados. E a gente tem muito orgulho de estar em cada cantinho aqui e de estar aumentando o número de pessoas em locais diferentes, Criando essas oportunidades. Estava comentando até agora há pouco, a gente está no processo de seleção para um candidato júnior e um trainee. A gente já está na final aí do Júnior e vai ser uma pessoa de um outro estado aí também que vai preencher. A gente está bem feliz com isso. Queria falar para vocês também do nosso podcast, A gente tem um podcast que é o Dog Talk Podcast. Quem começou isso foi o Lucas, o nosso fundador, junto com o Guilherme, Então é um papo bem legal, vocês vão ver que a gente já tem, a gente está com 11 episódios, desculpa. Esse último aqui foi lançado ontem, que é Como Viver de Sais, com o Davidson Alves. Cara, muito bacana. Quem puder, quem ainda não ouviu, vai lá, ouça, que vocês vão gostar bastante. A gente fala nesse podcast de negócios, de tecnologia, é bem variado e é bem bacana. Uma coisa que a gente também já está há um tempo fazendo é o Clube do Livro, A gente viu a necessidade de ter um encontro ali para falar sobre um livro, algo mais aberto, então a galera estuda aí, a cada 2 semanas estuda um capítulo, e não é para ler o capítulo do livro no dia do encontro, e sim para discutir, um diálogo bem aberto. Então, cada um traz suas experiências, traz sua visão e compara com o que o autor do livro fala. E o próximo é na sexta-feira que vem, dia 1º do 10, E o que é mais legal é que eles já estão no capítulo 8, Mas quem ainda não leu ou quem quer participar, pode entrar. É gratuito o evento, sabe? O diálogo é no Zoom, da mesma forma que é o Badic Space. E pode entrar, se você gostar e tudo mais, já começa a ler o livro e entrar junto com essa galera, que é algo bem bacana. E além do Clube do Livro, toda sexta-feira a gente tem um evento, Nessa sexta-feira é Badic Space, e na sexta-feira que vem a gente tem o Clube do Livro. E depois do Clube do Livro, no dia 8/10, a gente já tem a nossa próxima Badic Space. Ela é mais técnica, É um tema mais técnico. E o nosso convidado especial vai ser o Danilo Sampaio. A galera conhece mais ele por Dan, É um cara incrível, cara. Ele vai falar sobre Golang. Então, os meninos que amam essa linguagem não podem perder, se inscrevam já. Daqui a pouco eu já vou passar o link para vocês no chat. Fiquem atentos. Façam as inscrições, Acho que vai ser algo bem bacana. E eu queria falar um pouquinho agora do Caio, O nosso convidado especial. O Caio, eu encontrei ele através do LinkedIn por um trabalho social que ele faz bem bacana, Ele vai poder contar um pouquinho mais pra gente. Mas o que eu estou muito agradecida, primeiro, cara, é uma honra, Caio, ter você aqui conosco, A generosidade que você teve em aceitar o convite, assim, Meu, foi de imediato. Eu fiz o convite para ele
topou, falou, não, bora, conversou um pouquinho com o Lucas um pouco antes, mas foi uma coisa bem legal, e ele vai trazer algo bem bacana aqui pra gente, falando sobre diversidade e tudo mais, e eu acho que vai ser um papo bem legal, é bem diferente do que a gente está acostumado, né, mas eu acho que vai agregar bastante para a galera. A maioria da nossa audiência aí são desenvolvedores, Caio, mas eu acredito que para você está em casa, né, cara? No meio de desenvolvedores tá ok, então acho que você vai sair muito bem. Meu, te dou a oportunidade, as honras, casa é sua, cara, pode se apresentar, fica à vontade. Legal. Então, pessoal, super boa noite. Então, super prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre diversidade, que é um tema que a gente, na TOT, né, que é a empresa que eu fundei, a gente trabalha todo dia, todo momento. Então, para mim é um super prazer poder compartilhar um pouquinho desse nosso trabalho, do que a gente tem feito, do que a gente acredita e do que, de fato, a diversidade consegue promover, né? Então, acho que o nosso papo vai ser um pouquinho nesse sentido. Acho que vale um alerta assim, inicial, por mais que eu viva assim, no meio da tecnologia hoje em dia, eu não sou desenvolvedor, então sei muito pouco sobre programação, então estou aqui num espaço também de super aprendizado com vocês. Então acho que é um momento também da gente fazer uma super troca e, enfim, estou super aberto para ouvir de vocês hoje ao máximo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu coloquei, Caio, você como co-host, ver se vai dar certo aí bonitinho. Foi, aqui foi para mim. Foi? Foi. Boa. Acho que agora foi, né? Deixa eu só avisar a galera, quem tiver com a gente aí no Instagram, seja bem-vindo. Pode colocar perguntas aí no chat, né? Vou tentar ler aqui no finalzinho para o Caio, né? Para tirar, se alguém tiver dúvidas, perguntas, curiosidades. Como o Caio falou, a gente está aqui para troca. Então fiquem à vontade, tá bom? Vai lá, Caio. Boa. Então, como objetivo principal, eu queria muito que a gente falasse sobre esses dois temas, né? Diversidade, e na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre a realidade vivida por pessoas que são obrigadas a migrarem do seu país, então elas saem em busca de refúgio, e também uma visão um pouco mais geral de qual impacto que a diversidade pode gerar na cultura de uma empresa, né? O que isso pode impactar no dia a dia. Então, meu nome é Caio, como eu falei para vocês, eu sou diretor executivo na TOT, fundador. A gente começou esse nosso trabalho lá em 2016, mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, acho que é um super alinhamento inicial, não existe certo ou errado. A gente está aqui um super ambiente de aprendizado. Quero muito ouvir de vocês, quero ouvir experiências que vocês tiveram na prática, o que vocês acham que funciona, o que vocês acham que não funciona. Então, estou vindo de super coração aberto, espero que vocês também. Fiquem super à vontade para perguntar qualquer coisa. Não tem nenhuma pergunta boba ou que não deve ser feita. Uma coisa que eu queria compartilhar também, que nossas experiências nem sempre elas correspondem, elas condizem com a realidade. Então, isso a gente precisa entrar aqui nessa nossa conversa, é muito claro isso. Eu acho que, de maneira geral, também super obrigado por vocês estarem aqui e acreditar que isso é um tema relevante. Então, acho que vocês estão aqui por esse motivo, né? Começando já logo de início, assim, sobre o poder da diversidade, né? Então, o que a diversidade pode gerar, e não sou eu que estou dizendo, dados como a McKinsey, GPTW, ONU, Fórum Econômico Mundial. Então, de maneira geral, assim, abrir as portas para a diversidade é uma questão inicial de direitos humanos, então uma questão de justiça, de equidade, e hoje a gente já sabe de forma clara, a partir de diversas pesquisas, que a inclusão e a diversidade são vantajosas para o negócio através de diversos levantamentos, né? Então, times mais diversos são mais criativos, isso é quase que um fato, assim. Existem diversas formas que a gente pode notar isso no dia a dia. A mais clássica é quando a gente se reúne em equipes de trabalho. Então, acho que todo mundo aqui tem essa total vivência, essa clareza. Então, quando a gente junta um grupo de trabalho, você acredita que um grupo de trabalho que vai ser formado só por engenheiros, que seria o meu caso, seria mais criativo do que um grupo, por exemplo, formado com pessoas diferentes, com formações diferentes, engenharia, administração, designer, humanas, enfim, diversas áreas diferentes. Isso, sem dúvida nenhuma, vai compor um grupo muito mais apto, capaz de criar novas ideias diferentes, muito porque cada pessoa teve uma trajetória, teve um repertório diferente. Então, quando a gente pensa em criatividade, eu acho que juntar um pouco desses repertórios diferentes para soluções
que de fato possam solucionar bons problemas. Então, assim, eu consigo quase que notar de forma muito clara que ter pessoas diferentes no ambiente, com ideias diferentes, com culturas diferentes, ideias diferentes, lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu estou, diferente, a gente já consegue ver que isso produz um ambiente muito mais criativo, que tem a capacidade de criar novas ideias, né? Então, isso é algo bem claro, assim, acho que todo mundo consegue perceber isso no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente tem mais diversidade, a gente tem uma amplitude, uma variedade maior de contratar pessoas. E, além disso, através de diversos estudos, isso aumenta muito o ganho em reputação da marca, tanto para consumidores, quanto para funcionários, quanto também para investidores. Então, empresas diversas também produzem mais e lucram mais de acordo com a McKinsey. Então, acho que, de maneira geral, a gente consegue ver também uma empresa que é mais diversa, ela consegue propor e propiciar, na verdade, um ambiente mais acolhedor, um clima de trabalho mais acolhedor. E isso faz com que isso aumente tanto o engajamento da equipe, que isso se reflete em turnover. Então, você, num ambiente que é mais diverso, que a pessoa se identifica mais com aquele ambiente, isso vai fazer com que a pessoa permaneça mais tempo naquela empresa e que tenha outros fatores que vão além do salário e do dinheiro no bolso, né? Então, acho que isso é um fator super relevante quando a gente olha para a área de tecnologia, que um grande esforço é, de fato, manter os seus colaboradores, manter pessoas boas ao seu lado, né? E além de tudo, assim, olhar para a diversidade é também uma prática de ESG, né? Assim, hoje em dia, ESG virou uma sigla assim, super falada a todo momento, né? Que é muito sobre o meio ambiente, o social e a governança. Então, como que a gente consegue, de fato, ter uma empresa que se posiciona de acordo com práticas de ESG positivas, né? Então, isso tem um super papel na sociedade, porque a gente começa a ver que empresas, desde as pequenas às grandes, elas têm um papel na sociedade, sim, de gerar impacto, sim, de pensar na comunidade ao entorno. Então, assim, é muito relevante que empresas se posicionem, que dediquem, que tenham um envolvimento verdadeiro, genuíno com tudo isso. E depois de falar, né, sobre todos esses pontos, e eu acho que assim, ninguém discorda desses pontos, que são pontos bem assim, capazes de se notar. E aí eu acho que uma pergunta que fica para mim, e eu acho que até uma pergunta que vocês podem ter também, beleza, a diversidade tem todo esse poder, é super bacana, mas por que é tão difícil praticar isso hoje em dia, né? Por que tantas empresas não conseguem executar esse novo modo de pensar, esse novo modo de contratar, e por que é tão complexo, por que é tão difícil? Eu acho que vem muito de quem a gente é enquanto ser humano, assim. A nossa mente gosta muito de permanecer num ambiente confortável, de replicar o que a gente sempre fez, a gente costuma fugir de mudanças que são um pouco mais bruscas, então, o que a gente tem, né, que assim, a nossa forma de contratar, por exemplo, que sempre foi através de indicações de pessoas que estudaram nos mesmos locais, de pessoas que vieram das mesmas faculdades, isso é a forma que as pessoas estão geralmente acostumadas. Então, você poder balançar um pouco essa estrutura e falar, cara, vamos pensar um processo seletivo completamente diferente, vamos pensar um processo seletivo que esteja avaliando outras competências, que não só as técnicas, vamos pensar outros processos, outras formas de selecionar, vamos pensar outras formas de alcançar as pessoas, de alcançar os desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, fazer esse movimento de ruptura com os padrões atuais, com algo que a gente faz, eu acho que é o grande fator que afasta assim, a realidade das empresas realmente quererem dar esse passo. E além do outro lado que eu vejo é um alinhamento desde o topo da liderança. Assim, é muito difícil uma empresa, se for um pouco maior, ter assim um simples comitê de diversidade e achar que aquele comitê ali vai resolver todos os problemas, sabe? Se não tiver o CEO, se não tiver diretores, sócios, enfim, tiverem pessoas que estejam em altos cargos de liderança pensando e criando estratégias a partir disso, vai ser muito difícil de alcançar esse envolvimento genuíno, que eu acho que é o fundamental para a gente conseguir criar e dar passos olhando para trazer mais diversidade para o nosso time de colaboradores de maneira geral. E eu acho que assim, um outro fator que
é muito claro, né, também, que a gente consegue perceber, é que lidar com as diferenças não é algo intuitivo, que é muito fácil, assim, que é tranquilo, que de um dia para a noite você aprende. Então, é algo que envolve muito treinamento e treinamento realmente genuíno, que você tem interesse em participar, que você quer saber, que você quer colaborar, que você está ali 100%. Então, treinamentos são fundamentais e também não seria um treinamento, seria assim, alguns treinamentos, alguns contatos com conteúdo sobre diversidade, sobre o tema, sobre a importância. Então, assim, ter contato é o primeiro passo para você conseguir caminhar nesse sentido. Depois é ter uma política muito clara, assim, o que vocês querem fazer, o quanto de diversidade, qual recorte da diversidade vocês querem trabalhar, isso é muito importante. Um ambiente inclusivo, um ambiente que sabe respeitar as diferenças, que tem uma capacidade de respeitar um ao outro, um ambiente agradável de trabalhar, um ambiente leve, mas um ambiente que gera resultado, sabe? Não é um ambiente que seja leve, que seja agradável, que não consiga produzir resultados positivos. Então, entender muito como que você consegue ter um ambiente de conexão genuína entre pessoas, com interesse mútuo ali de trabalharem juntos, e também representatividade, né? É muito difícil, eu penso assim, como jovem negro aqui do Rio, trabalhar numa empresa que só tem pessoas brancas e me senti muito confortável lá, assim, acho que isso não é muito a realidade. Então, tentar pensar como que você consegue trazer representatividade para esses grupos minorizados e a partir disso fazer um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais próspero, né? E além disso, várias ações afirmativas, ações intencionais, que eu acho que é importante, e um outro fator que é o combate do viés, né? E aí, quando a gente fala sobre viés, a gente fala muito sobre viés inconsciente, né? Então, viés inconsciente é quando a gente olha para alguns perfis ou alguns estereótipos que são criados e a partir disso a gente cria aquelas verdades, né? Então, a gente, de alguma forma, aprendeu ou entendeu ou ouviu falar que asiáticos são bons com ciências exatas, então todo mundo que a gente olha, consequentemente, a gente vai achar que essas pessoas são boas em exatas, ou, de alguma forma, pessoas que vieram de algum bairro se comportam de alguma forma, ou pessoas que são de outro país ou de outra realidade são daquela maneira, ou pessoas tatuadas têm algum aspecto. Tudo isso, quando a gente já cria um julgamento a partir de uma primeira ideia, uma primeira visão, de um primeiro contato com aquela pessoa, é criar um viés de percepção, um viés inconsciente. Então, o nosso objetivo também é a gente se permitir conhecer novas pessoas, novas culturas, entender que nem todo asiático necessariamente vai ser bom, vai gostar de ciências exatas, ou que necessariamente todo tatuado vai ser de uma forma, ou que, enfim, mães agem de tal forma quando elas estão no trabalho. Então, acho que o maior objetivo aqui é a gente quebrar um pouco essas barreiras, esses nossos preconceitos que nem sempre a gente enxerga, mas que estão presentes, e se permitir conhecer essas pessoas de maneira genuína, verdadeira, e quem elas realmente são, acho que é o nosso grande papel aqui enquanto produtor de ambientes mais diversos e acolhedores. E quando a gente fala sobre diversidade, é impossível que a gente não conecte diversidade com refugiados, né? E quando a gente fala sobre refugiados, acho que a primeira imagem que vem à cabeça assim, das pessoas são essas fotos, né? Que elas são as primeiras fotos do Google quando a gente pesquisa. E eu acho que depois de tudo que a gente falou, assim, um pouco sobre diversidade, acho que a gente pode começar agora a entrar nesse assunto sobre refúgio, falar um pouquinho mais. E o meu objetivo aqui, falando sobre refúgio, é contar um pouquinho também sobre a TOT, mas também comentar um pouquinho sobre os caminhos do refúgio, assim, quem são essas pessoas, por onde que elas vêm, por onde que elas passaram, para onde que elas vão, por que que elas estão aqui. Então, acho que assim, um super alinhamento inicial, um super objetivo que eu tenho aqui hoje, é que a gente entenda sobre o que é o refúgio, né? Então, o refúgio é um direito humano assegurado assim, para todo mundo que busca viver em um local seguro. Assim. E essa quebra de segurança, essa violação grave dos direitos humanos, podem ser por diversos motivos, como eles raça, religião, nacionalidade, pertencer a algum grupo social, opiniões políticas. Então, quando essa pessoa tem essa grave ruptura de seus direitos, ela busca, sim, uma oportunidade de vida fora do país, ela se obriga a fugir do seu país
para viver um local que ela possa ter seus direitos humanos respeitados, possa ter a sua qualidade de vida, a sua integridade física e moral assegurada. Então, quando a gente pensa em refúgio, são pessoas que, de fato, foram obrigadas e que elas não optaram por aquele mero viajar, mero trocar de país, sabe? Então, de fato, é uma situação um pouco mais delicada. E quando a gente fala sobre refugiado, né, a gente consegue ver em média, assim, geralmente a gente consegue olhar para três grandes termos, né? Então, a gente fala solicitante de refúgio, quando uma pessoa acaba de chegar no Brasil, ela precisa dar início a um processo de registro, e esse registro é feito junto a um órgão chamado CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, e essa primeira etapa, ela é qualificada como solicitante de refúgio, e ela aguarda uma análise do comitê para dizer sobre qual a situação que ela vai ter de pessoa refugiada, enfim, qual que vai ser a situação que ela vai ter. Mas desde já, quando essa pessoa é um solicitante de refúgio, ela já tem uma situação regular, ela tem o direito de trabalhar formalmente, ela tem todos os direitos à educação, saúde pública, documento como carteira de trabalho e também CPF, né? Isso permite que qualquer pessoa nessa situação de solicitação de refúgio possa trabalhar em qualquer empresa, em qualquer ambiente. Então, ela tem os direitos assegurados ali muito próximo de um brasileiro. E numa etapa posterior, que é algo assim, depois que a pessoa solicitou, que é algo de fato trabalhoso, que é longo, após essa pessoa ter a solicitação, tem probabilidade dela conquistar ela tem a probabilidade de alcançar a situação regular de refúgio, né? Então, ela, de fato, é uma pessoa que está em condição de refúgio, ela é uma refugiada, essa pessoa. E ela tem o direito de permanecer no Brasil, e aí, a partir desse momento, ela obtém o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, que é uma documentação bem similar à nossa RG, né? Nosso registro geral, nossa identidade. E aí, além disso, a pessoa também pode tirar a carteira de trabalho definitiva e tem todos os direitos de uma pessoa estrangeira em situação regular aqui no Brasil. E aí, beleza. E qual que é a real diferença entre solicitante de refúgio e uma pessoa refugiada? Na prática, é bem pouca diferença. Assim. Ambas as pessoas passam por uma situação de extrema vulnerabilidade, sobre grandes dificuldades, tanto de moradia, documentação, enfim. A única diferença é que uma delas ela está já com a permissão de viver assim, ao longo prazo aqui no Brasil, mas no dia a dia, no dia a dia de trabalho, de viver, as realidades são bem próximas, assim, muda muito pouco, e ambas uma situação de super vulnerabilidade. E quando a gente fala de migrantes, migrante é um termo um pouco mais geral, né? Ele engloba tanto refugiados quanto imigrantes. Refugiados são, de fato, as pessoas que são obrigadas a saírem de seus países, e imigrantes são pessoas que deslocam por voluntariedade, assim, por querer ir para outro país, por viver uma outra realidade, e não tem nada de forçado nessa migração, como é feito no caso dos refugiados. E quando a gente olha para os refugiados, assim, o que a gente traz muito como um fator relevante é o que a gente chama de interseccionalidade, é até difícil de falar, mas o que a gente encara é que dentro de uma pessoa refugiada são diversas as possibilidades, assim. Ela simplesmente ela pode se enquadrar em diversos perfis da diversidade. Então, tem todo o recorte de gênero, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, de idade, de religião, de nacionalidade, de cultura, de etnia. Então, assim, dentro da própria pessoa refugiada, tem um mar de diversidade dentro dela, né? E quando a gente olha comumente nas empresas, a gente vê comitês de diversidade para trazer mais mulheres, comitês de diversidade para trazer mais pessoas pretas. E às vezes as pessoas esquecem que dentro desse público de refugiados tem mulheres, tem pessoas pretas. Então, dentro do próprio perfil de refugiado, a gente engloba diversas realidades, uma infinidade de possibilidades, né? E quando a gente fala não existe uma só história de pessoas refugiadas, significa que a gente não pode se basear em uma única história para a gente entender qual que é a realidade dos refugiados. Então, eu não posso pegar simplesmente a história de uma pessoa e achar que essa pessoa vai resumir todos os termos de todas as pessoas que são refugiadas, sabe? Então, a gente se permitir a conhecer novas histórias, mais pessoas que migraram, mais histórias de vida, mais histórias de superação, mais histórias de vivência mesmo.
Então, acho que é um pouco da gente se permitir conhecer outras pessoas, outras histórias. Eu acho que isso de não existe uma só história, eu vejo muito quando uma pessoa negra conquistou um espaço que comumente não é tão acessado por pessoas negras, e aí todo mundo vem falar, se você conseguiu chegar, qualquer um pode chegar. E, na verdade, essa pessoa, é, ela está sendo simplesmente a exceção da regra, sabe? Ela está conseguindo romper todas as barreiras e ainda assim chegar lá. Mas ela não é a única história, assim. A gente tem que olhar muito como que a gente faz para mais pessoas cheguem lá, sabe? E não exaltar simplesmente aquela pessoa por ter chegado lá, e sim ela é só uma única história. E todas as outras pessoas que estão em volta, que tentaram, que não tiveram a mesma oportunidade, ou a mesma possibilidade, ou o mesmo privilégio, assim. Então, como que a gente consegue permitir e não fazer com que essa pessoa seja a exceção da regra e ela possa, de fato, ser um ambiente mais acolhedor e mais aberto para mais pessoas, né? Então, acho que sobre esse perfil de diversidade dentro da causa dos refugiados é algo que a gente fala muito dentro da TOT, que a gente quer entender que existem diversas pessoas de diversos locais diferentes, com diversas histórias, né? E quando a gente, para provar isso um pouco, trazendo um pouco dos dados. Então, ainda entrando um pouco mais na causa e indo para os números, né? 1,2 milhões de pessoas são refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Então, é muita, muita, muita gente que está passando por essa situação. E no mundo são mais 79 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente, muita gente. A gente tem um dado que houve mais de 3,6 milhões de migrações de venezuelanos deslocados, seja tanto internamente quanto para outros países. É muito provável que em 2022 chegue mais de 500 mil venezuelanos e mais de 147 mil pessoas de outras nacionalidades só no nosso país. E olhando para algumas nacionalidades assim que mais acolhem essas pessoas, a gente tem o Rio, São Paulo, Acre, Roraima, Paraná e Amazônia. Então, assim, são locais que têm abraçado muitas e muitas pessoas de outras nacionalidades. E quando a gente vê assim números de nacionalidade mesmo, a Venezuela, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais tem pessoas migrando e chegando no Brasil, muito por uma proximidade de fronteira, uma proximidade geográfica, e uma situação tem sido cada vez mais complicada, mais delicada lá na Venezuela. Muitas pessoas do Congo, cubanos e também pessoas da Palestina. Então, são pessoas de diferentes lugares do mundo chegando aqui no nosso país em busca de uma possibilidade, de uma oportunidade, de um futuro um pouquinho diferente. Trazendo dados assim sobre os nossos alunos, 63% deles são trilingües, o que para a gente é super significativo. 45% fizeram uma graduação, 28% fizeram pós-graduação e até mesmo 36 deles vieram da área de tecnologia. A gente gosta de falar um pouco desses números para a gente justamente quebrar o viés inconsciente, quebrar aquele estereótipo de pessoas refugiadas são, sei lá, selvagens, que não têm capacidade de trabalhar, que nunca trabalharam na vida, não têm essa capacidade. E aqui, na verdade, é exatamente o oposto, né? A gente entende que, por mais que pessoas refugiadas tenham perdido tudo, ou perdido muita coisa, elas carregam com eles todas as habilidades e todas as histórias, tudo que eles desenvolveram naquele momento até a vida delas, né? E, nesse caso, a foto, a Ana, ela é formada em engenheira de produção. Então, assim, uma pessoa que já chegou aqui com uma capacidade muito forte e, hoje em dia, ela é desenvolvedora na empresa chamada Samap, né? Então, isso para a gente é super significativo. Então, um pouco sobre as nacionalidades, a gente já trabalhou com mais de 19 nacionalidades diferentes, então, nosso ambiente pedagógico é bem intercultural, esse é o objetivo, que a gente consiga levar a diversidade até mesmo para dentro das nossas aulas, então isso para a gente é extremamente relevante, desculpa. E quando a gente pensa, né, de qual que é o desafio, assim, botando de forma mais visual, os desafios dos refúgios são vários, né? A gente consegue ver a saída do país, que já em sua grande maioria já é um desafio, as pessoas saem, dificilmente vêm direto para o Brasil ou necessariamente escolhem o Brasil. Tem muitas vezes que as pessoas saem do país nem sabendo para onde vão, nem como vão, nem que dia vão chegar. Então, a saída já é um ponto super delicado. Toda a trajetória de viagem, então, até chegar de fato ao país,
a terra firme, toda a trajetória de pedido de refúgio, uma moradia, a documentação correta, sem estar nada em dívida, aprender língua local, comunidade, religião, que, em sua grande maioria, são as formas de as pessoas se fortalecerem e criação de rede, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho. São, assim, trajetórias bem claras, né, de todo o período assim, de imigração. E aí eu queria parar agora, né, para falar um pouquinho sobre se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma pergunta agora, se está tranquilo, se eu continuo, se a gente dá uma paradinha para alguma pergunta, porque foi, assim, chuva de Caio falando, assim, nos últimos, sei lá, 30 minutos, e eu não sei se ficou alguma dúvida, se alguma pergunta. Caio, não sei se a galera pode abrir o microfone, tá, gente? Pode escrever também. Mas uma coisa que para mim, pelo menos, está ficando muito claro é que a gente sabe muito pouco, né? Não porque não tenha informação, porque você trouxe dados aí que a gente encontraria, né, no Google, pesquisando e tal, mas porque às vezes a gente não se permite ir atrás dessas informações, né? E acho que a palavra que fica desde o início que você está falando é se permitir, né? Se permitir entender uma outra cultura, se permitir entender o outro de formas diferentes, entender também que não é só uma história, né? Como você falou, acho que isso marcou bastante e eu acho que está trazendo uma outra visão. Acho que a galera, a maioria vai estar com a cabeça tipo, caracas, pelo menos os dados para mim, da maioria dos refugiados, me surpreendeu, não imaginaria que a maioria estaria formado e etc. Por quê? Porque a gente já tem aquilo, né? Vem da nossa história e tudo mais, a gente imagina que é uma coisa, mas não é. Os fatos nos mostram que são outras coisas, né? Mas uma pergunta que me ficou aqui foi com relação à TOT, né? Quando você fundou a TOT, pensou, qual a sua história para chegar nisso, né? Porque, cara, é um trabalho incrível que vocês fazem com os refugiados, mas por que os refugiados? Como que isso chegou até você, né? Porque, assim, para mim está sendo o primeiro contato com relação a esse assunto, sabe? Pessoas em vulnerabilidade social, diversidade, ok, e isso já era bem mais tranquilo, né? Eu tinha mais acesso e fazia mais parte, né, do meu dia a dia e da minha história, mas a questão dos refugiados em si, não, né? E eu fiquei curiosa para saber, assim, um pouquinho como que nasceu a TOT, né? Legal. A gente vai chegar lá, então acho que eu vou chegar nesse ponto agora, assim. Então acho que Tranquilo, já que você Caio. me deu essa deixa, vou seguir. Então, assim, as perguntas que me ficam, assim, depois de tudo que a gente conversou, né, de todos esses pontos, as empresas consideram a contratação de pessoas refugiadas parte da sua estratégia de D&I, né, de diversidade e inclusão? Isso é algo relevante que tem sido falado nas empresas? E, além disso, gestores de RH, tech recruiter, CTO, eles compreendem os reais benefícios de contratar pessoas refugiadas, né? Então, para seguir, acho que são boas perguntas. Eu acho que é um pouco também do desafio da TOT exaltar ainda mais a qualidade desse público, né? Então, a gente vê a variedade linguística é muito forte, então, se ter pessoas que falam inglês, espanhol, para diversas empresas, isso é muito relevante. A gente consegue destacar muito o perfil educacional acima da média brasileira, até mesmo. Então, diversas pessoas com capacidade de ensino superior e pós-graduação. A gente tem todo um lado de responsabilidade social. Sim, as empresas têm um dever na sociedade, isso é claro. Fortalecimento da reputação da sua empresa, marca, como foi mostrado em diversas pesquisas. E outro fato que, para mim, é o que me deixa mais intrigado, acima de tudo, é a gente, enquanto brasileiro, a gente valoriza tanto o intercâmbio, tanto aquele nosso amigo brasileiro que foi lá, estudou um pouquinho em outros países e veio para cá para aplicar aqui no nosso país. E pessoas que vêm 100% de fora do país, assim, a vida inteira de fora do país, a gente, quando chega aqui, a gente não valoriza tanto, né? Então, esse paralelo que eu cruzo com a ideia do intercâmbio de uma pessoa que viveu 2 meses, uma experiência diferente, é tão incrível, como uma pessoa que veio de fora, não tem toda essa valorização, né? Todo esse olhar importante. Então, acho que esses são pontos que vale a gente ressaltar muito. E quando a gente olha, né, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente vê que o mercado, em sua maioria, que é o mercado que vocês estão inseridos de maneira geral, né, o mercado de tecnologia é um mercado muito homogêneo, é um perfil que tem um impacto direto ali nas inovações, nos produtos, nas soluções, que são 63% das pessoas da área
são homens, 58% são pessoas brancas e 77% são pessoas até 34 anos. Então, assim, é um perfil que a gente consegue ver muito, muito claro, assim, que é presente em muitas empresas de tecnologia. E eu não sei se esse é o melhor caminho que a gente tem para seguir, né? Então, foi por isso que a gente criou a TOT, quando a gente viu todo o desafio dos refugiados e o desafio também da área de tecnologia. E nessa conexão entre refúgio, mais diversidade, mais tecnologia, a TOT surge lá em 2016. Ela surgiu da cabeça dessas 7 pessoas que estudavam juntos lá no Cefet, que é uma faculdade federal aqui do Rio, e que ainda dentro da faculdade a gente se permitiu se apaixonar por negócios de impacto social. Assim. E hoje a gente acredita muito que a gente pode, que a gente vai mudar a realidade de mais e mais pessoas que chegam aqui no Brasil, né? E quando a gente começou a trabalhar com a Casa de Refugiados lá em 2016, o Brasil batia recordes e recordes de acolhimento de pessoas refugiadas, assim. E como eu tinha mostrado, esses números são ainda mais bizarros, assim, ainda mais assustadores. E o que fez com que a gente olhasse para isso, assim, quando a gente se conectou com a causa de refugiados, muito porque em 2016 estava batendo esses recordes, então a gente via em jornal televisivo, em revista, em jornal impresso, muito sobre a causa de refugiados. E a partir disso a gente começou a se conectar com essas pessoas e falar, cara, quem são essas pessoas? Assim, o que eles estão passando? Do que a gente viu, de tudo que a gente conversava com eles, era um fator muito grande, era a empregabilidade, assim, muito, muito. Então, a todo momento a gente via que pessoas queriam, de fato, ser produtivas, se tornar produtivas, mas que por diversos fatores era muito difícil, assim. Tinham várias coisas que impediam essa pessoa ingressar no mercado de trabalho e, em sua grande maioria, o network, né? Então, você pensar hoje, você chegar em outro país, por mais que você tenha capacidades técnicas, como que você ingressa no mercado de trabalho se você não conhece ninguém, se você não tem ninguém que possa simplesmente abrir alguma porta que seja, né? Então, isso é realmente muito complexo. E, além disso, a gente via algo que já não é novidade para ninguém aqui, né? Que áreas de tecnologia têm um crescimento astronômico nos últimos anos e que a gente não tem nem perto do número das pessoas que a gente precisa prontas para atender as nossas demandas. Então, a gente vê muito que, como pesquisa do Softex, 70 mil vagas são abertas por ano, 45 mil são as pessoas que são formadas nas universidades. Só simplesmente assim já teria um gap claro de 25 mil pessoas, fora que nem sempre essas 45 mil pessoas estão formadas para atender essas 70 mil vagas. Então, assim, é um gap ainda maior. E se a gente continuar assim, sem fazer muitas coisas, sem agir, a gente não consegue ver nenhum cenário de melhora, né? Então, a gente, de fato, focou em formar refugiados e imigrantes, abrindo turmas ano após ano, para que a gente pudesse impactar mais e mais refugiados e imigrantes na área de tecnologia, né? E aí muitas pessoas perguntam, mas por que a área de tecnologia, né? Como que vocês chegaram na área de tecnologia? Porque o que a gente definiu primeiro foi a causa, então foram os refugiados, e a gente chegar nas tecnologias, a gente chegou a testar algumas outras áreas, como gastronomia, empreendedorismo, mas a gente viu que a área que estava mais crescendo, que mais poderia gerar um aumento de renda significativo, que era o que a gente se propõe, e, além disso, uma melhor perspectiva de futuro, de carreira, sem dúvida nenhuma, era a área de tecnologia. Então, assim, foi por isso que a gente focou 100%. Então, se a gente for poder resumir um pouquinho a TOT, a gente é a primeira plataforma de ensino e empregabilidade do Brasil, exclusiva para refugiados e imigrantes, com foco na área de tecnologia. Assim, esse é o nosso objetivo, nossa missão de existir, né? A gente atua a todo momento nessas 4 etapas. Então, a gente está a todo momento selecionando, a gente está a todo momento formando, a todo momento realizando contratação e a todo momento acompanhando. Então, essa é a TOT, de maneira geral. Falando sobre a parte de... todo o nosso processo seletivo é feito através de nossas redes sociais, a gente tem toda uma etapa de conhecer o aluno, entender se aquele momento é o melhor momento para o aluno estudar com a gente tem toda a parte de testes técnicos antes dos alunos entrarem a estudar com a gente. E depois, na parte de formação, a gente já ofereceu diversos cursos, assim, com diferentes linguagens, mas ultimamente a gente tem usado mais, quando a gente fala de front-end, de HTML, CSS, JavaScript e React, mas a gente já trabalhou com Angular também. No back-end, a gente usa muito Node, Postgre, a gente já usou também algumas vezes C#, o .NET, mas hoje em dia, majoritariamente, a gente usa o Node e o SQLite. E, olhando para o Full Stack, a gente faz uma mistura, né? Uma combinação das duas frentes.
muito de acordo também com a demanda do cliente, com o que o cliente deseja. E além de toda essa parte técnica, a gente tem todo o conteúdo comportamental, que é de extrema relevância, então, conseguir oferecer uma formação que vai além só do conteúdo técnico, do conteúdo ali de escrever código, então, toda a parte de criatividade, de autoconhecimento, boas práticas de aprendizado, trabalho em equipes, todos esses são fatores extremamente relevantes para compor toda essa formação, né, para os nossos alunos e alunos. Quando a gente olha para os serviços que a TOT opera, né, como que a gente mantém tudo isso, a gente tem de maneira bem simples, a relação mais pontual é a contratação direta, é quando após formado um aluno a gente indica para as empresas. Geralmente a gente faz através de vagas, então, por exemplo, que uma empresa tenha uma vaga aberta com uma demanda XYZ, a gente entende essa demanda de tecnologia da empresa e indica para a empresa 3 nomes por vaga de acordo com a demanda que a empresa tem. Então, vamos supor, eu quero uma pessoa que sabe HTML e bastante Node. A gente vai no nosso banco de talentos e indica pessoas de acordo com essa demanda. A gente tem um programa de contratação, que a ideia é que empresas, parceiras da TOT, possam participar ao longo das formações das turmas, conheça os alunos, possa fazer apresentações institucionais, possa se conectar com as pessoas que estão sendo formadas, e ao final, essas empresas têm uma total prioridade para contratar esses alunos, essas alunas que se formaram, que a empresa acompanhou. E, por último, tem o pacote mais completo de todos, que seria uma turma personalizada, e a ideia é que desde o início da turma, desde a formação daquela turma, a empresa compartilhe com a TOT qual que é a demanda de tecnologia. Então, a TOT vai produzir toda uma formação em cima da demanda daquela empresa e, ao final, a empresa tem total prioridade para contratar aquelas pessoas. E, além desses formatos, a gente também trabalha muito com organizações internacionais. Então, a OIM, que é uma agência da ONU, a Visão Mundial, são organizações internacionais que têm metas para atingirem na causa dos refugiados. Então, eles têm metas anuais de, por exemplo, impactar 2.000 pessoas refugiadas. E, a partir disso, eles contratam parceiros locais que possam implementar esse impacto. Então, nossa relação com eles é muito de aumentar o impacto para o norte do país, que é o que tem mais acontecido, formações em Manaus, em Roraima. Então, para a gente tem sido muito bacana esse contato com eles também. E, por último, o acompanhamento dos nossos alunos é feito todo através da nossa comunidade de ex-alunos. Então, nosso objetivo é manter um ambiente de união, de inovação, de relacionamento entre as pessoas que já se formaram, com as pessoas que acabaram de se formar, com nós da TOT. Então, um ambiente, de fato, de troca, de comunhão. Um objetivo de uma faculdade, ou de uma comunidade, a gente pensou muito no objetivo de criar uma rede que possa, né, trazer mais e mais pessoas. Dentro dessa nossa comunidade, a gente tem muito o objetivo de oferecer mais aprendizado também. Então, a gente oferece cursos, quase que uma formação continuada, então é o nosso objetivo também. E trazendo um pouco de alguns dos resultados da TOT, que eu acho que é legal compartilhar com vocês. A gente saiu já uma vez no Jornal Hoje, que foi super bacana, na Forbes, sites da ONU, de maneira geral. A gente já rodou 13 turmas, então isso para a gente é extremamente relevante no Brasil inteiro. Foram já 230 refugiados impactados, foram mais de 1.000 horas de aula. A gente conseguiu promover, e isso é um impacto que eu gosto muito de falar, de comunicar, que a gente já conseguiu promover o aumento médio de renda de 182% para os nossos alunos contratados. Isso significa quase que triplicar o salário da pessoa antes e pós-TOT. Então, isso é um impacto muito forte para a pessoa refugiada, que teve esse aumento de renda, mas também para os familiares, que isso, de fato, consegue mudar realidades e melhorar a qualidade de vida, a qualidade das pessoas onde moram, de comer bem, de comer melhor, enfim, são muitos aspectos. Eu não sei se vocês estão tão familiarizados com os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas olhando para eles, a gente trabalha muito de acordo com 4, educação de qualidade, e 5, igualdade de gênero, porque todas as nossas turmas têm 50% homens e 50% mulheres. E quando a gente olha para mais resultados aqui, 44% das pessoas formadas são mulheres e 44% são pessoas pretas, então isso é super relevante. A gente é chancelado por 2 agências da ONU, a OIM, a ACNUR, e os nossos programas têm abrangência nacional. Hoje em dia, a gente tem aluno em diversos locais do Brasil, que para a gente é extremamente relevante
E, além disso, também os ODS 8, que é Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Redução das Desigualdades, e o 17, que são parcerias e meios de implementação. Por último, assim, a nossa visão de negócio é ser uma organização global para promoção da educação, trabalho digno, aumento de renda para refugiados e imigrantes. Esse é o nosso super mega objetivo. A gente trouxe aqui algumas empresas que já contrataram, que já trabalharam com a gente, que tiveram um relacionamento legal. E deixar aqui só meu super obrigado. Deixei aí, consegui falar tudo que eu queria, deixar uns 10 minutinhos para, caso tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou super aberto para compartilhar. Nossa, Caio, cara, foi incrível, de verdade. Eu percebi que você começou, né, a falar, deixa eu dar um tempinho, mas, cara, que incrível o seu trabalho. Eu acredito não é só o seu trabalho, né, mas toda aquela equipe que você mostrou da TOT, mas é um trabalho, assim, que eu acho que deve dar muito orgulho, né? É o tipo de trabalho que a gente faz e fala, cara, tem um impacto direto, assim, na transformação da vida das pessoas e pessoas que realmente precisam, sabe? Então, cara, foi incrível. Incrível conhecer uma realidade completamente diferente, né? Então, acho que quando a gente olha pra gente, a gente fala, caracas, como a gente é privilegiado, sabe? E começar a ter um olhar mais generoso, né, para o outro e para as outras coisas. E, cara, eu, de verdade, não tenho nem palavras. Eu acho que foi uma coisa que eu ainda estou digerindo, né? E para ser bem sincera com você, é uma realidade que eu não conhecia, que eu estou muito feliz de poder conhecer através da TOT. Eu acho que tudo que você apresentou aqui, não só por diversidade, mas também a questão de como vocês, a TOT, está fazendo isso de forma tão humana, né? Reconhecendo, vendo tudo isso que está acontecendo e falando como eu posso abraçar isso da melhor forma, como que eu posso garantir, né, que essa pessoa realmente seja empregada. Você não só emprega, né, proporciona também educação, né, porque eles são formados lá, e tem um acompanhamento pós também, ou seja, depois conseguir, cara, é incrível esse trabalho. Eu estou aqui tentando digerir ainda, mas, meu, de verdade, eu só tenho os parabéns para te dar. Espero que a galera que esteja aqui também na call com a gente, o pessoal que está no Instagram, eu acho que o mais importante não é só absorver, né, tudo isso que a gente aprendeu aqui, porque eu acho que a maioria está aprendendo muito, mas a gente conseguir compartilhar isso, sabe? A gente fazer com que isso alcance mais pessoas tenham acesso a isso, tenham interesse, e não é um interesse, né, deixa eu fazer isso querendo algo em troca, mas como você falou, é se permitir ter um interesse genuíno, né? Cara, o que eu posso fazer de fato, de forma genuína, assim, para ajudar, para transformar, para ter um impacto aí na vida de alguém, não só como empresa, mas como ser humano também, né? Então, cara, só tenho que te dar os parabéns. A galera tem alguma dúvida aí no Instagram, o pessoal que está aqui na call com a gente, pode escrever, galera, pode abrir o microfone, se quiserem falar só, né? Se não for dúvida, mas quiser comentar algo, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida aqui, Rê. Pode falar, Dan. Primeiramente, parabéns aí, minha excelente apresentação. Muito legal. Eu, pessoalmente, não conhecia o trabalho de vocês, fiquei conhecendo hoje. E, cara, um baita trabalho, parabéns mesmo. Vocês estão impactando a vida de tantas pessoas. Minha pergunta é mais sobre o modelo de negócio de vocês. Assim, é mais na ideia de que, tipo, o que é possível a gente fazer para ajudar? Por exemplo, os professores de vocês são voluntários, eles são contratados. É possível, sei lá, a gente pegar um desenvolvedor sênior da Badico aqui e dar uma aula lá para uma turma, ou, sei lá, mostrar como que funciona uma empresa no dia a dia. É mais nesse sentido, né? Como que funciona isso com vocês? Legal. Cara, de forma constante, a gente tem processos seletivos para professores. Então, todos os nossos professores são pagos por horas de trabalho. A gente, na TOT, quando a gente fundou, todos os fundadores, né, a gente passou praticamente 3 anos trabalhando de voluntariado. A gente entendeu que a gente não aguentava mais isso. Então, assim, hoje é um super prazer poder pagar os professores, entender que isso é um esforço, é um trabalho, é uma dedicação. Então, assim, a gente realiza dessa forma. E para a gente faz muito sentido trazer pessoas que estejam a fim de contribuir, de colaborar com a TOT. Então, tem super espaço para a gente pensar em formas de se apoiar, de ver como que seria possível. Até mesmo na nossa comunidade, que eu comentei, a gente tem formadores, e aí seriam formadores, sim, voluntários, mas seriam formações menores, né? Não seria como um professor, que seria uma turma inteira.
E essas formações são muito legais porque é um momento de contribuir com pessoas que já estão no mercado, que já estão formadas, são pessoas que estão ali querendo dar mais um passo no aprendizado, no conhecimento. Então, assim, tem muito espaço para, de fato, contribuir, que eu acho que é onde a gente pode pensar com calma, sentar e trazer todo esse lado, porque tenho certeza que pouco a pouco, vocês conhecendo eles, vocês vão se cativar, todo esse pessoal que está aqui com uma vontade muito grande de aprender e prosperar aqui no Brasil, né? Dan, você tá Eu mudado. cheguei um pouco atrasado na call, eu não vi se você chegou a falar isso, mas a maioria das pessoas que vocês estão lá mentorando e tal, são de qual país? Haiti, enfim, Nigéria, Legal. Afeganistão agora, né? Acho que não veio muita gente, mas... Sim. Essa semana a gente recebeu um e-mail de uma pessoa do Afeganistão considerando migrar para cá se ela tiver enxergado, assim, se ela puder e tiver a oportunidade de fazer um curso da TOT. A gente recebeu um e-mail essa semana, isso para a gente foi bizarro como a gente conseguiu estar, enfim, chegando lá fora, né? A gente já teve alunos do Afeganistão, mas hoje em dia a grande maioria dos nossos alunos são venezuelanos, como tinha comentado, muito pela proximidade geográfica, muito pela situação que está muito delicada lá. E a nossa primeira turma da TOT foi com congoleses. Então, também é um número muito alto que a gente tem aqui no Brasil, né? Da República Democrática do Congo, que tem 2 Congos, né? Então, majoritariamente pessoas da República Democrática do Congo, também são pessoas que têm muito. Venezuela, Cuba, são países que estão assim, com um número bem robusto de pessoas aqui. Mas, em grande maioria, é difícil a gente generalizar, porque são pessoas vindo do mundo inteiro. A TOT já estou com mais 19 nacionalidades, que eu tinha comentado, então são pessoas de diversos locais diferentes. Mas, se a gente for falar, a maioria são esses países mesmo. Animal, cara. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu vou me inteirar até mais depois aí, ver como é que eu talvez possa ajudar de alguma forma. Claro, vamos sim, Show com de bola. certeza. Caracas, que show. E aí, galera, mais alguém? Pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar o Caio pelo trabalho. E nem a pergunta é mais um comentário, porque uma das coisas que eu achei muito interessante que ele falou no começo foi a questão da integração dos grupos, porque uma coisa que me fez pensar é que o nosso próprio país já é muito miscigenado. Então, temos muitos grupos de etnias, raças ou gêneros nessa questão. Então, a questão dos refugiados é só uma das vertentes. Então, os ODS estão aí mesmo para provar isso, porque tem muitas metas anuais para serem atingidas. Então, são várias vertentes que precisam ser incluídas, porque há muito tempo já está enraizado esse, entre aspas, padrão, né, no nosso mercado, entre empresas e etc. Então, uma coisa que eu achei muito, muito interessante é essa questão de apoiar e incluir esses grupos, porque são diversas vertentes, gêneros, raças, etnias, etc. Então, é uma coisa que me fez pensar muito, muito mesmo. Top, Edson. Obrigada, viu? Obrigado, Edson. E concordo muito. Acho que a gente está nesse super momento assim de abrir portas para essas pessoas. E eu acho que é querer fazer, sabe? Começar a dar o primeiro passo, estudar, e aí depois que, por exemplo, saiu daqui hoje, beleza, assim, eu não sou a pessoa que vai dizer todas as verdades sobre a diversidade, sabe? Eu vi sobre outra pessoa falar, vai ser muito importante para compor também o conhecimento. Depois ouvir uma terceira, vai ser ainda melhor, sabe? E aí, isso é importante para a gente ter esse ambiente um pouco mais de conhecimento, né? De repertório. Sim, sim. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no Instagram. Galera, pode ficar à vontade. Se mais alguém quiser abrir o microfone e falar. Se não tiver uma pergunta, eu posso contar a história de uma aluna nossa. Fica à vontade, Caio. Eu acho que pode ser bem bacana. Um case Compartilha com a aqui, gente. nossa, então, Compartilha, é bacana isso. beleza. Se tiverem perguntas, galera, fiquem à vontade aí, mas vou falar de uma aluna nossa, que a gente tem um super orgulho, assim, é uma pessoa que de fato representa um pouco do impacto que a gente quer, busca melhorar, impactar, né? Não sei se vocês estão vendo, mas acho que sim.
Eu estou falando da Andrea. A Andrea, ela foi graduada pela TOT em 2020, ela é desenvolvedora hoje na ID Company, que é uma consultoria de software. E a Andrea, ela é mãe de 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Ela é venezuelana, ela tem mais de 20 anos de experiência com a área de educação. Lá no país dela, na Venezuela, ela chegou a gerir mais de 6 escolas numa região próxima à casa dela. E em 2018, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas na Venezuela, e segundo ela, as coisas começaram a piorar muito, muito rápido, e ela começou a sofrer algumas perseguições lá na escola dela, muito de ter que se posicionar de forma que ela não concordava, então, seja de forma política, seja de forma, enfim. Ela começou a sofrer algumas perseguições e de fato, ela começou a se sentir um ambiente não agradável e possível de se viver, né? E, além disso, ela começou a ter, muito por questões financeiras, ter que ir de forma muito frequente, necessidade mesmo, de viajar até a fronteira para conseguir comprar comida, conseguir ir a Roraima para conseguir comprar algumas coisas para, de fato, poder se alimentar melhor, viver melhor, assim, em alguma situação, né? E, na época, ela tinha um carro, então, assim, isso era bem mais tranquilo, né? E aí, quando chegou em setembro de 2018, quando todos os filhos dela estavam na faculdade, ela não conseguia mais ter um salário que conseguia pagar tudo que ela tinha que cobrir ali de alimentação, de estadia, assim, de morar para os filhos dela. Então, isso começou a ficar muito, muito tenso, assim. E foi quando, em setembro de 2018, ela, de fato, saiu da Venezuela. Ela chegou primeiro aqui em Boa Vista, depois ela foi para Manaus, e em dezembro de 2018 ainda, ela chegou no Rio de Janeiro com uma proposta de emprego de empregada doméstica, depois de 20 anos de experiência na área de educação. E logicamente que ao longo de todo esse período, né, foi um período bem difícil de juntar daqui, juntar dali, economiza daqui, para ela conseguir se manter e ainda assim sobrar dinheiro para ela mandar para os filhos que tinham ficado na Venezuela, né? E até que pouco a pouco ela conseguiu juntar o dinheiro e trazer os filhos dela um a um aqui para o Rio. Hoje em dia eles moram em Nova Friburgo, aqui no Rio. Em 2020, ela e um dos seus filhos, o Júlio, eles entram na TOT, se formam e hoje em dia os dois estão empregados e tudo que ela tem assim é poder viver ali com todos os filhos aqui no Brasil, no Rio, tanto com ela quanto o filho dela empregado e gerando de fato impacto na vida dessa pessoa. E essas são um pouco das histórias que passam pela gente na TOT diariamente e que a gente fica encantado de poder, de fato, gerar esse impacto na vida dessas pessoas. Assim. Então, ter 2 pessoas da mesma família que passaram por uma história bem complexa e delicada, hoje contratadas, gerando valor para a empresa, gerando valor para o Brasil, para todo mundo, para elas, e também tendo um salário digno para poder viver aqui no Brasil. Caracas, Caio. Eu tô sem palavras, cara. Parabéns. É isso que eu falo, né? A gente se aproximar, a gente se permitir ouvir, a gente começa a quebrar vários preconceitos e etc. que a gente acaba, às vezes, não voluntariamente tendo, né? Mas de forma involuntária. E, cara, obrigada por permitir, né, que a gente tivesse acesso a isso, a essas informações. Eu quero muito que a gente, cara, se aproxime mais. O Lucas tá ali no Instagram com a gente e tal, né, que é o nosso fundador. O Dan falou aqui também, tá junto com a gente aí, lado a lado. Mas eu quero te falar que, cara, vamos se conectar. Eu acho que a Bagico, de alguma forma, quer contribuir, quer fazer parte disso, sabe? É algo bem bacana. A gente só tem 1 ano e meio de empresa, mas os sonhos são não só como empresa, mas cada uma das pessoas que formam aqui a Bagico, até os nossos trainees, os nossos desenvolvedores, eu tenho certeza que tá aí, o coração deles tá querendo fazer algo, sabe? Então, cara, vamos se juntar, né? Vamos fazer alguma coisa, como o Dan falou, vamos tentar ver uma forma aí de estar junto, de contribuir, porque foi uma experiência, eu vou dizer para você que surreal hoje, sabe? Foi uma coisa que marcou. A gente não espera tanto, a gente olha um tema, a gente pensa, cara, já sei o que vai acontecer, já sei o que vai falar, e vem outra coisa, sabe? Vem uma coisa maravilhosa, incrível, e que tem um impacto muito bacana na vida de outras pessoas, e como você falou, são transformações que hoje você tem, né? Você já realizou. Não é algo
nossa, esse projeto pode dar certo de acordo com os dados X, Y, Z. Não, é algo que vocês já fizeram, já estão fazendo há um tempo e estão vendo isso na prática, transformando as vidas, sabe? Tá vendo isso acontecendo e por que não, né? A gente se permitir contribuir, por que não a gente trocar e ver o que a gente pode fazer a respeito, né? Sair dessa call querendo saber mais, sair dessa call aqui querendo aprender mais sobre. Então, cara, gratidão. Galera, alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu tô super feliz com tudo que aconteceu aqui, tô super grata. E para mim é só um começo de um relacionamento aí entre Badik e Totti, entre Renata e Caio e assim por diante, sabe? Alguém quer falar? Só parabenizar pelo trabalho. Parabéns mesmo, cara. Top. Valeu, Muito bom. gente. Então, super obrigado pelo tempo de todos vocês. Desculpa se eu falei muito, se eu fui chato em algum Imagina. momento. E, no mais, assim, tudo que vocês quiserem acompanhar da TOT, pode ser lá no nosso Instagram, tot.diversidade, ou também, se quiser, chama lá para a gente conversar no LinkedIn. Meu Boa. LinkedIn é só Caio Rodrigues, então a gente pode bater um papo e estender essas nossas conexões. Pode deixar, vamos estender sim, com certeza. Caio, obrigada. Gente, obrigada a todos que estão, né, aqui participando da call com a gente, pessoal que está no Instagram. Caio, depois a gente vai se falar mais com certeza, né? Esse é só o início desse relacionamento, dessa conexão. E galera, obrigada. Uma boa noite para todo mundo, um ótimo fim de semana, galera. E obrigada, Caio. Obrigada pela generosidade, cara. Gente, beijo, Tchau, tchau. boa noite.